Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje mais uma vez para trazer um pouco mais de consciência que cura, continuando a nossa série de lives, conversando sobre os instintos humanos, que são verdadeiras tendências humanas, não é verdade? As tendências, por quê? Porque podem acontecer com qualquer um de nós. Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre esses instintos que fazem parte da nossa vida. Eu vou aqui chamar a minha convidada muito querida, Jo, que já entrou na live, trazendo o tema da ira hoje para desenvolver um pouquinho esse tema e transformar essa vida energia em vida consciência. Trazer mais ganho de consciência para que a gente consiga se equilibrar no meio disso tudo, não viver tanto no piloto automático o nosso dia a dia. Quando a gente ganha consciência desses aspectos que estão dentro da gente, a gente consegue olhar para isso e se perceber talvez um pouquinho diferente e a partir daí fazer uma mudança. É muito difícil mudar uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, quando a gente começa a compreender como os instintos humanos estão dentro da gente, a gente agir em cima desses instintos. A Jo fez o pedido para mim, eu visualizei aqui. Oi, Ei, Jo! Dani, Boa boa noite! noite, tudo bem? Tô aqui vendo um filtro que eu Escolheu um achei filtro lindo. bacana? Eu achei lindo pra ficar com cílios grandes. Ai, tá bom, é bonito. Hoje eu também botei. Dá até pra tirar o óculos hoje. E aí, Dani, tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui bem animada de falar desse tema de hoje. A ira, para mim, é um tema assim, muito profundo, porque foi justamente um instinto causador da minha investida pessoal no processo de mudança. Eu tenho uma história muito intensa com a ira, muito profunda, então trabalhar esse instinto é uma das artes da minha vida, provavelmente é um instinto dominante na minha caminhada. Então eu estou bem animada de ter esse papo hoje, eu acho muito bacana poder falar disso, ainda mais quando a gente tem na carne a experiência de viver isso com tanta intensidade, não é verdade? Ô, Dani, eu já quero pegar um gancho na sua fala. O Que gancho, ela lindo, né? adora enganjar. Que lindo falar nessa serenidade, neste autoconhecimento de uma potência que muitas das pessoas às vezes quer esconder, quer negar. E isso é muito legal. Quando nós entramos nesse trabalho do autoconhecimento e conseguimos olhar para as nossas luzes, nossas sombras, entendermos quem somos e reconhecer. E falar nessa serenidade. Você trouxe tanta tranquilidade, tanta serenidade para falar da ira, que é muito legal, né? Porque vamos desmistificando algumas coisas, quebrando algumas crenças, alguns padrões de rigidez. E para que as pessoas que estão agora nos assistindo e vão assistir depois, consigam também entender com essa serenidade os nossos instintos, para não ficarmos mais aí querendo nos reprimir, esconder aquilo que a gente acha que não pode ser tão legal assim. E muitas vezes nós achamos que não é tão legal assim por falta do conhecimento do que de fato aquilo representa, né? E nessa de tentar esconder e reprimir é que nascem todas as neuroses, não é verdade? Conta justamente dessa de não conseguir. Não é pensar o que eu falo, não é isso. Não é esse sincericídio aí de atrocidade, eu falo não penso. Mas por não conseguir pensar, sentir, agir de uma forma linear, de uma forma íntegra, a pessoa tá pegando da roupa, tá morrendo de raiva, mas, é feio ficar com raiva. Não, tudo bem, eu sou iluminada e tá tudo certo. E na verdade não tá tudo certo. Você tá deixando alguém te atropelar. A ira não é para ir lá e dar um murro na cara da pessoa, mas é justamente essa potência para a pessoa levantar
e fazer uma mudança de vida. Ir lá e falar, cara, chega, não tá dando, não tá legal pra mim, eu preciso mudar isso aqui. Sem essa potência, você não muda nada, principalmente quando tá gostoso ali. Quando tá lá na zoninha de conforto, vai levantar a bunda da zona de conforto é justamente essa ira que a gente tem que pegar esse potencial energético e andar para frente com isso. Né? Verdade. E não é sempre que a gente vai conseguir estar na potência energética da ira, de realizar em potencial. A gente vai sim sentir raiva, mas é ir neutralizando isso dentro da gente. Uma hora você vai estar pé da vida, irritado, e outra hora você vai lá e então tá, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí, né, mexendo nessas duas polaridades, que é a força que vai trazer o potencial de movimento para que algo se mova. Se você ficar também só na polaridade positiva, não tem potencial, né? É positivo e negativo. Tem lá na bateria, né, da célula, tem ali mais ou menos. A gente vai oscilar entre um e outro para gerar energia para se mover. Isso, né, Dani, quando nós estamos equilibrados. Porque é legal trazer essa reflexão que a pessoa que não se identifica em momentos nenhum esse padrão dessa ira, ela precisa de observar, de ter esse autoanálise para entender se ela está aí usando de verdade a potência dela. Porque todos nós, pessoas, quando vamos encontrando um determinado equilíbrio, vamos entendendo que temos essa potência dentro da gente. É por isso que nós trazemos, né? Não como pecados capitais, mas também, principalmente, como instintos humanos. Ou seja, falamos na live passada, acho que vale a pena repetir. Não quer dizer que eu quero ou não quero ter ira. Nós temos essa manifestação dentro da gente e negar isso nos causa dor. A questão é, quando é que eu vou usar dessa potência que ela vai me ajudar e quando eu estou usando essa potência de maneira inadequada que ela está me ferindo. E se eu usei de forma inadequada, isso também traz resultados. Né? Nós temos na nossa vida o plantar e o colher. O plantar ele é livre, mas o colher ele é obrigatório. Então, no momento, a pessoa usou essa potência de uma forma talvez inadequada, mas é o que ela precisava para manifestar. Ela talvez não colheu os frutos tão legais assim. A partir de então, ela fala, não quero isso que me aconteça de novo. Eu vou começar a reprimir esse sentimento. Vou começar a reprimir essa emoção. E o que acontece? A vida fica estagnada. Porque, como você mesmo disse, essa potência dessa ira, quando a gente utiliza bem usada, ela vai nos ajudar a fazer essa quebra daquilo que a gente não gostaria mais. É o que vai nos ajudar a entender que o meu limite vai até onde o do outro começa. Então, se a pessoa está se sentindo invadida, se ela acredita que as pessoas que estão ao entorno dela não a respeita, que não pergunta a ela se ela gostaria ou não e faz por ela, depois ela fala, não queria isso, mas ela não usou a potência, ela está deixando a ira dela adormecida. E dizer, né, Dani, como você mesmo disse, a ira não está ligada à questão da violência. Quando você usa essa potência para chegar à violência, você está aí usando sua ira mal usada. Pode dizer que eu tinha. Está usando de uma forma que te prejudica, que te adoece. Está dentro dessa força do ódio, da raiva. E aí você está querendo mudar os outros. A ira fere, a ira em seguida, ela fere, porque a pessoa está querendo mudar o outro. Ela não está pegando a potência dessa raiva daquilo que o outro me fez para mudar a minha vida. Eu só tenho poder sobre o que eu faço. Então, se não está boa para mim essa relação, essa ira está me causando cucucu, está mexendo comigo por dentro, eu preciso pegar essa força para caminhar de uma outra maneira, ou negociar, ou botar um limite nessa relação, e não só para ficar com raiva e ferir o outro, né? Nessa jornada, obviamente, das pessoas que se equilibram um pouco mais, a gente equilibra e desequilibra, e equilibra e desequilibra, e isso é parte constante da nossa vida. Então, a ira, isso quer dizer que eu tenho um grande histórico com a ira, de gerenciamento disso, de mais de 14 anos. Quer dizer que eu não me perco na ira de vez em quando? Tem hora que o sangue sobe na cabeça que a gente vai na força do ódio mesmo, mas muito mais rápido hoje em dia do que há 15 anos atrás, eu consigo internalizar isso de uma forma diferente. Não, olha só, eu tô com raiva, deixa eu processar isso aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer a partir de agora com isso aqui. E não fingir que tá tudo bem.
Isso é muito importante mesmo. Não sinto mais raiva, não é de jeito nenhum equilibrar a ira dentro disso. Pelo contrário, é conseguir, mais que tudo, admitir. Estou muito irada, estou muito chateada com isso, estou com raiva, vou ver o que eu vou fazer. E aí usar esse potencial para tomar uma ação, seja um diálogo, renegociar uma situação ou bater no peito, se bancar e sair fora da situação. Não é? O que você trouxe agora, eu vejo que é muito comum acontecer dentro das relações. Então a pessoa está super mega chateada e acontece isso mesmo, né? De falar, você tá chateada? Não, aí engole, né? Seco. Porque percebe-se energeticamente que a pessoa ficou chateada. Mas a tendência para não desagradar o outro, ela prefere reprimir a sua própria emoção e falar que tá tudo bem. Porque não encontra esse termo que você disse agora, essa naturalidade, falar assim, olha, eu gostaria de não estar chateada, mas eu estou. Em outro momento, voltamos a conversar, porque nesse momento não vai dar legal, porque eu estou chateada. Né? E é o trabalho do autoconhecimento que vai nos mostrando que é uma forma de sabedoria. Que nós podemos dizer até que as pessoas dizem que é o oposto, né, dessa questão da ira é a paciência, e você consegue usar da sabedoria para a questão de lidar com a situação. Mas naquele momento você assumir, olha, de fato, não estou legal, eu não gostei disso que aconteceu, tá tudo bem. Você não precisa, a pessoa sabe que você não ficou legal e você tá ali quase remoendo, quase enforcando a pessoa, se você tivesse essa força naquele momento, é o que você faria, e fala, não, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Vai ficar? Pode ser que sim, mas neste momento não está tudo bem. Eu acredito que vale a gente voltar um pouquinho atrás, para as pessoas vêm falando do pecado capital, muito ligado à questão da religiosidade, né? E de entender que até o Cristo, ele teve esse momento dessa potência da ira. Geralmente é visto a sua parte, né? Ele é puro e humilde de coração. Mas no momento em que ele vê as pessoas tentando arrecadar bens em nome lá dos templos, não lembro qual que é a passagem, não lembro mais, mas ele derruba tudo, ele derruba mesmo, ele usa aquela potência da ira para colocar as coisas no lugar. E hoje em dia nós falamos, não, eu não posso usar dessa minha potência porque é feio, né? Eu vou ser julgada, as pessoas vão me criticar. Então, qual que é o receio que nós temos, né? Isso, né? Oi? E não consegue olhar com verdade para aquilo que ela está sentindo. E aí a gente volta para a parábola que só a verdade declarar. Não tá irado? Cara, tô irada. Me dá uns 10 minutos aí para processar esse troço. E não dá uma de que não, tá tudo bem, porque eu agora evoluí, então eu não sinto mais essas coisas. E tá rolando muito isso, eu vejo muito, principalmente nesse meio, né, terapêutica, energética, eu vejo muito esse posicionamento que eu às vezes nem falo nada para não gerar mais estresse, assim, dependendo de onde eu tô, até tento puxar uma conversa, mas a negação é muito grande. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que sim, tem coisa que vai dar raiva mesmo, né? E aí, como é que você trabalha com isso? O que você vai mudar com isso? Ou aonde você vai operar com isso? Onde você vai usar o seu potencial dentro dessa energia e não só fazendo vista grossa como se nada estivesse acontecendo. Justamente porque no momento que a pessoa está todo o tempo muito nessa vibração, é que nada está acontecendo na vida dela, está muito paciente, está tudo muito bom, está tudo muito certo, e não precisou usar dessa potência da ira, é porque ela está num certo comodismo. E pode ser que ela esteja reclamando, na minha vida não acontece nada, porque ela não consegue fazer essa quebra, usar dessa potência para fazer a transformação que ela deseja. Então ela não encontra resultados. É aquilo que você disse anteriormente. Eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero mudar, eu quero que o outro mude, porque eu acho que está precisando de mudar. Então nós vamos encontrar aí também a ira muito coladinha nessa questão do orgulho e da vaidade, né? No momento em que quem Dani pensa que é para falar assim comigo, aí eu uso uma potência de uma ira, mas na verdade é para encobrir uma insatisfação por ter deixado de ser, às vezes, o centro das atenções, por ter deixado de ser um protagonista. Eu quero que o outro mude porque não está bom para mim. Né? Eu quero que o outro mude porque não está bom para mim. Assim.
Entendi. E aí entra na pirraça, entra na revolta, né? Começa a ficar aí na revolta que gostaria que a coisa fosse do jeito que planejou, que planificou. E aí não usa a potência da ira para fazer acontecer como ela deseja, mas sim para ficar questionando, para ficar resmungando, para ficar murmurando, lamentando, por uma coisa que às vezes não vai acontecer. Fica ali julgando o outro, né? E aí vai criando mais e mais blocos, vai densificando a própria vida, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque aí vai dando mais raiva, aí a pessoa se revolta, né? Aí a gente entra naquilo que dá lá na mesa, na grande maioria dos quadros, a razão, né? A pessoa se revolta com o universo, ela fica nessa polaridade da ira mal usada, junto que também tem orgulho ali, mas que não é do jeito que eu queria, então tá uma droga, né? Em vez de entender que talvez você tenha que realmente fazer um movimento, uma mudança em você. Em você, mais de ninguém. Então não adianta ficar irado, revoltado com Deus, com o universo, com o outro, porque as coisas não estão de acordo com a sua vontade. Sim. É você que cabe a você ir lá, levantar e fazer esse movimento. Porque a ira, ela tá ligada no nosso primeiro chakra, né? No chakra básico. Então, é um potencial energético de gerar vida. Veja bem, o mesmo chakra que gera, o que sobe o Kundalini para a cabeça e faz essa explosão criativa, que gera mundos, é potencial da ira. Ou seja, é uma potência ativadora de mudança, para desconstruir, né? Aquilo que não está bom, aquilo que precisa melhorar. Veja que... Então não pode ser uma coisa ruim. Se é a mesma energia que gera o universo, né? Eu, falando como eu, o universo, a Jo, outro universo, vocês que estão aí assistindo, outro universo. Então está no mesmo chakra, é o mesmo potencial. Gera vida, gera o universo. Então, o que é isso que você precisa mudar? Que universo é esse que você precisa criar, explodir ou implodir, com esse potencial da ira, para a coisa melhorar, para a vida encaixar do jeito que você deseja. Né, Dani, muito legal isso que você trouxe. Por quê? A questão dos chakras, né? Porque quando nós vamos olhando, é o chakra base, que é o responsável pelo quê? Pela materialização, pela movimentação. Ele vai estar toda nessa parte de baixo, né? Da parte de base do cóccix aqui, até a questão das pernas, tudo é chakra base. Então, as pessoas começam a ter problema nas pernas, problemas no joelho. Ela não consegue encontrar justamente esse ponto desse equilíbrio na movimentação. Fica perdida, não sei para onde eu vou. Tudo isso está aí junto, né, alinhado nesse chakra base, nesse básico, né? Nessa questão desse nosso fogo, dessa nossa potência de chegar, de fazer, de construir. Essa ira me deu até calor agora, só de pensar. Até esquentou, né? Subiu um pouco, eu tô na ira. Tipo isso. De fazer esse movimento dessa materialização verdadeira. Então, se as pessoas que estão nos assistindo estão acreditando que a vida está faltando movimento, dá uma olhadinha para essa ira de uma forma... amplitude de instintos naturais. Olhando como instinto natural. E não como esse pecado capital. E não com esse sinônimo de uma ira como se fosse uma violência. Ou como se fosse você chegar e ter que quebrar tudo na sua casa, enfim, agredir outro. Não isso. Mas olha essa potência dessa ira na sua forma de manifestar o seu dia a dia. Se você, de fato, não está precisando de olhar para essa ira sua e colocar ela em funcionamento para que você veja a sua vida movimentar, para que você consiga conquistar os seus objetivos, para que você consiga fazer metas e conseguir concluir essas metas, porque fazer meta é fácil, né? Porque aí a gente já vai falando de outro campo. Mas e a realização dessas metas? Tá tudo aí nesse momento dessa potência, da movimentação, desse chakra base. Então, achei fantástico a sua menção, porque, de fato, é algo que nós precisamos ver. Inclusive, no físico, como eu disse, né? As pessoas que estão com problemas na perna, muito formigamento, joelho, tudo isso. É interessante olhar para uma vertente um pouco mais profunda e no paralelo. Porque, às vezes, fazemos exames, vamos ao médico, não encontramos nada.
E pode ser que eu estou reprimindo, eu estou negando uma potência que eu tenho e ela está ali acumulada precisando de se movimentar. E se eu não me movimento... né? Justamente porque o olhar de julgo, que é muito interessante isso, que eu vou explicar agora. Quando a gente julga qualquer coisa, a gente exclui da gente um potencial. Então, se eu julgo que sentir raiva é feio, eu excluo de mim o potencial da ira. Então, eu excluo de mim a potência de criar, justamente isso que você está explicando. Essa energia de botar a coisa em movimento, de ir lá, levantar e fazer aquilo que tem que ser feito, você perde esse potencial. Eu falo isso até porque eu convivi com pessoas que não sinto raiva. Cara, a pessoa não conseguia manifestar nada. Nada. Falo assim, cara, mas não é possível que você não sente raiva. Eu fiz 35 vezes essa mesma coisa errada com você. Não foi legal. Você não ficou nem um pouquinho. Não tô falando de rancor, de ranço, mas, pô, uma raivinha dá, cara. Chega pra lá, Dani. Cala a boca, para de fazer isso. Tá falando a mesma caca pra mim toda hora, sabe? Mas não é possível, né? Não sinto raiva. Aí você fica assim, tá bom, mas aí você observa, gente, que tem esse olhar terapêutico, vai vendo, a pessoa não consegue fazer nada, não consegue ter essa energia, que às vezes é na força da raiva, às vezes a gente está cansado, não está afim, mas tem que fazer, e aí para materializar as coisas, você vai lá, entendeu? E monta o raio da arte, ou monta o site, vai fazer, vai botar o negócio lá no Google, como é que é. É essa potência, gente, que vai lá para manifestar, para gerar o movimento que você precisa para chegar onde você quer ir. Para pegar uma marreta e ir lá quebrar uma pedra, o pedreiro vai na força da ira para fazer isso. E tá errado eu pegar uma marreta para quebrar a pedra, para fazer a obra, para consertar o negócio? Não. Às vezes tem que quebrar aquela pedra que está aí para desconstruir aquela obra que está mal feita para criar o novo. Simples assim. Olhar sem julgar. Olhar sem olhar as coisas com os olhos bons. Simplesmente uma energia que é. Agora, o que eu vou fazer com isso que que é o grande X da questão. Você não acha? Justamente, você falou a questão do eu julgo, eu acabo não manifestando em mim porque eu julgo. E quando julgamos e reprimimos a raiva, estamos tragando. É a mesma coisa de tomar um veneno e esperar que o outro morra. Porque essa raiva que você travou, você não deixou de sentir. Só que você não se permitiu manifestar de alguma forma. Seja extravasando. Tem pessoas que começam a praticar esportes. Tô com tanta raiva que eu vou correr. Eu vou correr para poder liberar isso, essa adrenalina inicial. Depois assenta a energia e consegue conversar com um pouco mais de sabedoria. Não falei pensando em você, eu juro. Eu faço um treino, eu dou uma suada e depois você sabe. Bate mesmo aquela fúria lá. Funciona, Dani. Porque pode já ficar como dica para quem está assistindo, né? Funciona, funciona. Tem umas técnicas aí que funcionam também, mas essa é uma. Né? Enquanto isso, você... Bom, não queria te interromper, mas enfim. É muito legal para uma pessoa que é muito irada, ela... Você quando tá de cabeça fria, tá calma, tá tudo bem, tá de boa agora. Então vamos lá. Gritar com os outros não resolve o problema. Falar, xingar, né? Quando ela fica com raiva, ela grita, ela xinga, aperta a cabeça, ela machuca, ela fere, ela fere. Então, assim, se eu ferir alguém, você precisa encontrar aí uma meia dúzia de frases, né? Ferir os outros é uma coisa que me machuca, para mim, pelo menos, eu sentar no processo de culpa enorme cada vez que eu me descontrolava. Então, quando eu firo alguém, eu firo a mim. Então, pegar aí pelo menos umas 3 frases gatilho e ter isso na mão, para na hora que a ira vem, olhar para isso e aí malhar pensando nisso. Vai malhar, vai botar essa potência para gerar esse movimento, para botar, suar para fora essa ira, pensando nisso. Se eu machucar uma pessoa, eu me machuco muito mais. Pelo menos naquele momento, para mim, eu ficava mal quando eu me passava na ira. Hoje nem tanto, porque aí deu razão. Mas naquela época eu tava realmente perdendo a cabeça muito à toa.
Então, tem técnicas que você pode fazer para tirar essa força de agir de uma maneira impensada. Né? E essa de suar é a melhor coisa. Você botar para fora essa energia, que isso não fica preso no seu sistema e não implode dentro de você. Né? E também entendendo, Dani, que se em algum momento o que me serviu naquela hora era o gritar, já gritei e fazer o quê? É o que tinha para ontem, é o que tinha para hoje. Já me expressei, tá? Depois, se for o caso, vou lá e peço desculpas se eu assim achar que eu usei a potência de uma hora, né, uma forma mal usada, que depois eu fiquei chateada com aquilo, que me fez mal, porque senão a gente vai pensar também que toda vez que a gente vai sentir aquele impulso, a gente não pode manifestar. Não pode manifestar a violência, porque você corre o risco de dar um tapa e também ganhar um soco, né? Então, assim, e a violência gera violência. Mas, se no momento você gritou e você explodiu, era uma forma também que você teve naquele momento. Porque mas existem muitas pessoas que... Tem que botar limite, né? Então, justamente, é isso que eu ia dizer também... agora. Tem muitas pessoas, principalmente eu vejo em situações de bullying, né? Eu vejo que muitas pessoas vão engolindo, vão engolindo, vão engolindo. Quando chega um momento, ela não conseguiu manifestar adequadamente naqueles, né, naqueles toques, naquelas cutucadas, e aquilo foi sendo guardado, foi sendo guardado. Chega um momento que a pessoa explode. Eu vou contar um exemplo que meu filho, quando estava bem pequenininho na creche, então, qual que é a orientação da mamãe? Não briga, brigar é feio, não pode bater no coleguinha, qualquer coisa você conta pra tia. E o meu menino era muito tranquilo. E ele tava brincando, aí chegou lá, o menino bateu nele. Aí ele chegou em casa, chorando, mamãe, meu amiguinho bateu em mim. Falei, ô filho, não briga, conta pra tia, tá. Aí no segundo dia, o menino chega de novo chorando. Mamãe, meu coleguinha me bateu. E eu com o mesmo discurso. Quando chegou no terceiro dia, ele não me reclamou. Eu falei, ah, que bom, né? Que deve ter dado certo, tudo mais e tal. Para de brigar. Chegou na segunda-feira, a diretora me chamou e falou, eu tô achando muito estranho. Porque o coleguinha chegou com uma mordida muito profunda e disse que foi seu filho. Mas o seu filho não tem essa característica. Aí quando eu vi as costas do menino, tava lá o dentinho marcado nas costas dele. Aí eu perguntei, poxa, você fez isso com seu coleguinha? Não perguntei assim, você viu que um cachorrinho mordeu seu coleguinha? Não, mamãe, fui eu. Ele bateu em mim, ele bateu em mim, ele bateu em mim, eu mordi ele. Então é isso que dá quando nós vamos reprimindo a nossa raiva, não sabemos como lidar com ela, que é o caso das crianças, não sabem mesmo. Então tomou e levou, né? Mas nós adultos, muitas das vezes também, ficamos assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente às vezes não se banca, não tem coragem de falar a verdade, que está assim chateado, que não gostou, e a coisa vai guardando, vai guardando. Situações que nós poderíamos resolver de forma amigável, acabam sendo frustrações e coisas rompidas, porque nós não conseguimos lidar com aquele momento de usar a nossa potência na hora certa. E vai acumulando, não quer dizer que eu não senti. Eu só não tive maturidade emocional para saber como lidar com aquilo naquele momento. E até porque, como é que você chega para uma pessoa que está invadindo o seu limite e fala com ela fofa? Né? Olha, meu amor, você está pisando no meu pé há 15 minutos, você está aqui do meu lado, dando um monte de cotovelada, você pode se controlar. Não vai bater bem a pessoa que está ali. Eu já tive situação de pessoas parando e falar, olha só, eu tô aqui há 2 horas, você sentou do meu lado, não tem 3 minutos, você já me deu 7 cotoveladas. A pessoa vai ficar chateada de você falar isso com ela, não tem como. Enfim, aí já é a paeira dela. Mas não tem como você usar colocar limite, impor limite, se não for com uma potência. Porque senão você não é levado a sério, a pessoa nem ouve. Então, assim, você chegar ao ponto de ter que explicar para uma pessoa que ela não pode te bater, ou que ela não pode invadir o seu espaço pessoal, físico ali naquele momento, você vai precisar usar potência para isso. Então, vai acabar sendo uma coisa um pouco menos do que fofa, um pouco menos amorosa. Daquilo. E a gente não pode se culpar por isso, porque a gente precisa preservar o nosso espaço pessoal, a gente precisa poder saber se impor dentro daquilo que é nosso campo, é meu campo, meu espaço pessoal. Você não pode passar bem. Sinto muito, você tem que chegar ao ponto de falar com você sobre isso. Evidentemente, eu não vou ser tão legal falando.
Por mais que eu seja, a pessoa já, dentro do orgulho dela, não vai gostar nem de ser criticada. Está me criticando, eu estou incomodando. Enfim, já começa a ter aquela conversa entre os instintos que um fica no outro, do outro. Então, não tem nem como você traçar um limite se não for nessa potência. Ou chega, né? Você não passa. Peraí, para. Né? A potência da ira bem usada é meio que isso. Para. Você está me machucando, você está me ferindo. Que tem que parar com isso. É uma coisa que não está legal, que precisa ser desconstruída. A ira ela é feita justamente para desconstruir aquilo que não está legal, que está me ferindo. Esse é o princípio básico, de gerar esse movimento de recriar aquilo que não tá funcionando para você naquele momento, não está te fazendo bem. Dani, você falando disso, sabe o que eu lembrei agora? Da questão da crítica construtiva, né? Toda vez que a gente quer falar algo, falar, posso fazer uma crítica construtiva? Na verdade, a crítica é crítica, ela tem a potência da ira. Porque ela tem uma finalidade de destruir algo. Agora, se ela vai ser construtiva ou não, vai de acordo com cada um que vai receber aquela observação que está sendo feita. Agora, essa questão, vou te fazer uma crítica construtiva, ela tem a potência da ira. Só que a pessoa, ela às vezes acha que usar dessa potência é feio, então para ficar menos forte, ela fala, posso te fazer uma crítica construtiva? Não, a finalidade da crítica é essa. É de romper algum padrão, desconstruir algo que talvez não esteja tão legal assim, para que você possa construir outro de uma forma diferente. A crítica e a ira estão aí andando na mesma linha. Só que é difícil, né? É difícil, porque tudo que é posto como bonitinho, geralmente a tendência da aceitação é muito maior. Mas quando tem alguma conotação pejorativa, negativa, a tendência que nós temos é de nos esquivar e de verdade não assumir essa potência na gente. E não assumindo as potências que nós temos, nós estamos negando um pedacinho da gente. Nós estamos ali colocando de lado um pedacinho da gente. Então a gente não está agindo com a integridade, a gente não está sendo inteiro. Porque também tem a questão que você falou e me dá vários gatilhos, depois eu esqueço. A questão energética, né? A assombração sabe para quem aparece. No momento em que você se posiciona, todo mundo que te conhece fala assim, olha, a Dani, você vai falar, mas ela vai te responder, ela vai se posicionar. Então, se a pessoa está tendo esse espaço dela não respeitado, presta atenção o que a energia dela está fazendo, está dizendo para o outro. Se todo o tempo eu passo por situações que a pessoa tem utilizado os momentos de desabafo, de ira, desse bate-papo bem direto comigo, o que me acontece que na hora que eu preciso de assumir isso em mim, eu não faço, eu reprimo. O que tem por trás disso? A síndrome da boazinha pode ser uma delas. Né? Eu tenho que falar sim para todos. Falando sim para todos, eu estou falando não para mim em algum momento. E daí vamos descendo um pouquinho mais, né? Vamos entrando um pouquinho mais dentro da nossa própria essência. Se eu estou com receio de falar que eu fiquei chateada, talvez eu acredito que a minha amizade para Dani não vale tanto, porque se eu acho assim que ela vai ficar chateada a tal ponto que eu não posso ser verdadeira, em que ponto que nossa amizade está frequenciando? Porque às vezes a amiga, ela vai falar uma coisa, eu vou falar outra, a gente vai, não gostei, a gente vai ficar sem falar uns dias, depois a gente volta. Porque nós somos diferentes. E é natural que tenhamos pontos de vista diferentes. E é natural que ela tenha uma forma de se expressar, eu tenha outra, e às vezes a gente se desentenda, mas tá tudo ok. Porque se nós somos amigas, nós vamos entender que essa é a potência dela, um momento ou outro, nós vamos conversar novamente e vamos resolver se tiver algo para poder resolver. Né? Isso é tentar naturalizar as coisas que são normais e não tentar por tanto peso, porque acredito que é isso, né? A gente tem colocado tanto peso em tudo que a vida fica muito difícil. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não... Então você não fala, né? Você não fala. Pode falar isso, não pode ser assim, não pode dar limite, você é boazinha, você tem que fazer, tem que acontecer, né? E no entanto, a grande questão está em não contar semente de ódio. Que a gente tem um desentendimento muito natural, a gente tem um desentendimento, fica com raiva e a raiva passa.
Não é uma semente de ódio que está plantada ali, denegrindo a imagem de uma pessoa querida ou se tornando um veneno dentro da própria pessoa. O grande mal que a ira causa é realmente um veneno dentro de si, esse ódio correndo dentro de você para com o mundo e, a princípio, até consigo mesmo, né? Se a gente planta isso na gente, que o outro fez isso, quem a gente está envenenando é a gente. No fundo, que se eu sou um reflexo de você, eu estou odiando a mim mesmo na hora que eu estou alimentando uma semente de ódio. Então, o grande X da questão é perceber de novo, voltando para aquela questão. Foi um rio que passou em minha vida, senti raiva, passou. Não precisa virar um bicho de 7 cabeças. Vai passar, ajuda essa raiva a passar, sua, bota para fora, compreende, era um limite tal que ultrapassou em mim. Jô, o que aconteceu naquele dia foi que eu me senti desrespeitada porque eu com a minha mãe lá na escola acontecia isso, e aí ter essa conversa e explicar, isso para mim é uma coisa que me machuca, então vamos tomar cuidado nisso, pronto, está posto o limite, de uma forma carinhosa até, talvez na hora desandou, precisou de um tempo para processar, para pensar, para conseguir expressar isso de uma maneira que não machucasse ninguém, mas o importante é justamente sair dessa frequência do ódio, não utilizar essa potência no ódio, mas utilizar essa potência para fazer essa mudança, seja do que for. Ela pode vir a qualquer momento. As pessoas estão tão irritadas por aí, as pessoas estão tão iradas, prontas para explodir. Então, assim, deve ter muita coisa aí que precisa mudar que não está mudando. Deve precisar entrar em ação com várias coisas que não está agindo, porque é feito, tem que ser boazinha, e aí, no entanto, desconta ali no porteiro do condomínio, caixa de supermercado, não tem nada a ver de verdade com o problema. A pessoa tem que mudar, é outra coisa na vida dela, mas vai descontando todo mundo, porque em casa tem marido, tem filhos, tem pai, tem a mulher, e aí não pode. Por que não pode? Justamente essa mudança que precisa ser feita. Para mim ficou bem mais leve quando eu parei de olhar a questão dos pecados capitais e comecei a olhar os instintos humanos. Porque eu fiz essa autoanálise em mim mesmo para entender como é que cada um trabalhava em mim ou não. Porque, às vezes, muitas das coisas que não estavam acontecendo na minha vida é porque, às vezes, eu não usava da ira. Eu não usava dessa potência porque eu tinha muito forte em mim a síndrome da boazinha. Eu tenho cara de brava, né? Porque eu sou séria com algumas coisas, mas eu sou super mãezona, eu sou câncer. Meu elemento é água. Então, eu deixei de usar muitas vezes essa potência da ira, porque quando a gente olha pelo pecado, quem quer falar que quer pecar, né? Fica pesado. Quando nós vamos olhando por instintos e tem a questão do reconhecer que todos nós vamos ter, mas em qual momento ele está atuando na minha vida, fica muito mais leve, nos permite esse autoconhecimento. No momento em que eu conheci a minha avareza, opa, deixa eu ver aqui como que ela pode vir a meu benefício próprio. Porque eu estava sendo avarenta com umas coisas de não dividir, compartilhar os meus conhecimentos, porque eu estava me fechando na gula de querer mais conhecimentos, mas eu não estava usando a avareza para cuidar de mim com aquele conhecimento que eu tinha. No momento que eu reconheço que a minha ira, ela estava adormecida por não colocar os limites que eu gostaria de colocar pela síndrome da boazinha, eu estava percebendo que as pessoas estavam invadindo o meu espaço. Eu estava deixando de fazer as coisas que eu tinha que fazer para mim, para fazer as coisas para os terceiros. Mas isso é responsabilidade do outro? Não. É minha. Mas quando foi que eu comecei a reconhecer isso? Primeiro eu tive que aceitar que eu tenho todas essas frequências em mim, ok? Eu estou viva, sou ser humano, essas potências estão aqui. Se eu não estou manifestando para o externo, elas estão internas. E isso vão causar, assim, né, desajustes no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, emocional, vai dar desajustes. Ou seja, o ter esse conhecimento, aceitar que essas potências estão e saber trabalhar com elas é libertador. Nos ajuda muito, né, no nosso dia a dia. Sim, mas para isso é preciso olhar com sinceridade para isso e admitir. O primeiro passo é reconhecer que tudo isso que eu vejo fora está dentro de mim em algum lugar. Então, aonde isso está dentro de mim? Reconhecer, né, aonde estão esses aspectos para que eu tenha a capacidade de mudar. Se eu não sei que aquilo está ali, eu estou pedindo que eu não estou vendo, eu não quero nem olhar,
Porque o que a gente vê, o que a gente mais vê por aí, é a pessoa não querer nem olhar bem para isso, quando começa a olhar, quando começa a chegar perto. Ah, não sei, não dá, não quero, acho que agora ainda não é hora, né? A gente, às vezes, numa consulta, numa mesa, a gente às vezes está ali chegando no ponto, a pessoa começa a querer fugir e vai falar lá né? Você está ali trabalhando, sei lá, aos 25 anos, não, porque quando eu estava com 29, não, fica aqui comigo nos 25, não vai para lá não, é aqui. Que vai, né, vai chegando perto ali do negócio, cara, a pessoa quer correr. Quer correr. Então, assim, né, como que a gente faz para conseguir se comprometer de olhar para isso, de verdade? E é você buscando a sua própria liberdade. O gosto da sua própria liberdade, às vezes, não vai ser tão saboroso no começo. Às vezes, a princípio, você vai ter que digerir aí, que ruminar umas coisas que, caraca, sabe? Nossa, eu tenho esse em mim, eu tô sendo orgulhosa, caraca, tô sendo vaidosa. Nossa, caramba, sabe? Eu precisei também pegar um belo livrinho desse de reforma íntima. E aí eu fui lendo cada uma das coisas que era. Eu falei, caraca, eu tô fazendo isso tudo, gente. Tem muita coisa para eu ver. É bom a gente ler e saber que a gente está fazendo tudo errado? Não, não é legal, não é gostoso. A gente fica ferido. Né? Mas é o único caminho para a gente conseguir se fortalecer, que a gente se conhece. E aí a gente tem a capacidade de neutralizar esses aspectos na nossa vida e viver de uma forma saudável com o nosso ego, conhecendo as limitações dele. E não querendo matar ele, acabar com ele. Mas não, tá, te conheço. Sei que você gosta de ficar bem na fita, vai querer sair bem na foto, mas na verdade, ninguém tá nem aí pra você. Para de achar que é o centro das atenções, que não é mesmo. Baixa a bola aí. Enfim, a gente vai tendo esse diálogo interno, ressignificando todas essas coisas, mas isso só é possível quando a gente dá o passo 1, que é admitir o que está errado. Passo 1 de toda a criação. O que eu não quero? O que está ruim aqui? Tá, então o que eu faço com isso? E aí você consegue ir desenvolvendo isso. Mas se nem olhar, se nem admitir, se nem acolher, né? Porque é feio, aí vai ficar com a vida toda estagnada, a pessoa não é irada, mas fica um processo de frustração. Né? Eu não sinto ira, não sinto raiva, mas está frustrado. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Aí a pessoa, não, tem uma frustração. A frustração é o quê? É a ira reprimida. Essa raiva aí, embotada, reprimida, é a frustração. Vai pro fígado igual, cara. Então não adianta negar. O fígado vai pro escambau do mesmo jeito. Se você é uma pessoa irada, que grita, que chuta, que não sei o quê. Talvez adoeça menos a pessoa que chuta, que grita, que faz, do que a pessoa que só fica com aquilo dentro, vai internalizando, e aí quando vê, tá com a gordura do fígado lá no céu. Justamente. Tem algumas frases bem típicas, características, né, de pessoas que estão aí reprimindo a ira, que ela tá ruim, mas tá bom, a gente vai levando, é ruim com ele, mas pior sem ele. São pessoas que estão aí sem coragem de assumir e de usar essa potência a próprio favor. Por quê? Porque quando nós vamos realizar mudanças, tem o período do vazio. E às vezes ficar nesse período do vazio é insuportável para muita gente. Porque tá ruim assim, mas assim eu sei como é. Se eu vou fazer essa transição, eu vou ficar nesse vazio por um tempo até descobrir uma nova forma de viver. E isso às vezes causa angústia. Nós estamos tão acelerados, nós estamos vivendo um padrão de tanta ansiedade, que tá tudo aí, um mundo que tá muito rápido, tudo, que às vezes fazer esses padrões de mudança e ficar nesse vazio dói, incomoda. Aí as pessoas vão postergando, 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 para não chegar esse momento. Só que quando chega um determinado tempo, não dá mais. Não dá mais, porque a frustração vai ficar muito grande. Aí a pessoa chega lá na frente e fala, o que eu fiz na minha vida? Eu não consigo me identificar. Por quê? Eu reprimi a potência da minha ira, eu não usei essa movimentação, eu não usei o meu chakra base, e aí eu estou aqui estagnada. E agora eu não sei o que eu faço, porque eu estou nessa situação perdida, também não sei para onde eu vou. E nunca fez, é mais difícil começar a fazer depois de uma certa idade, né? Quando a gente consegue calibrar esse potencial e gerar essa potência de mudança cada vez que precisa,
A gente já sabe, eu vou ter que desconstruir, mas eu reconstruo de novo, já fiz isso antes. Né? Muito mais difícil é para quem sempre embotou, sempre fingiu que não estava ali, não, tá tudo bem, vamos levando, vamos tocando, e vai vivendo com esse gosto da frustração, com esse toque da frustração, e não desconstrói aquilo que tem que desconstruir, e um belo dia olha para trás e fala, como é que eu vou virar a mesa agora? A ira é isso, é pegar e virar a mesa, jogar pro alto, né? Como fez Jesus lá na tal passagem que você falou, vira essa mesa e não tá certo, quero fazer diferente disso. E aí, se nunca fez, se nunca se utilizou dessa força, é mais difícil. Fica essa frustração pesada, fica essa coisa densa, o chakra básico parado, a pessoa com dor nas pernas, dor de joelho, o pé que torce, é isso, aquilo, descompligamentos, tudo que a gente estava falando mais cedo, não consegue desenvolver para lado nenhum, tudo estagnado e a vida não manifesta, nada acontece. Simplesmente a gente vê pessoas aí que nada acontece, tá? Com o Kundalini lá todo parado na base do quadril, come, faz um pouco de sexo, bebe, né? Fica preso nessa energia do consumir, nessa coisa terrena, come, consome, paga, no sobreviver e não sobe com essa energia do topo da cabeça para criar, para expandir, para envisionar coisas novas na vida. É aquela pessoa que tem aquela vidinha mesmo sempre igual, sempre a mesma coisa, nada muda, nada novo, fazendo o que todo mundo está fazendo, mas está infeliz. Se estivesse feliz, né, a gente nem tocava, a gente nem vai querer falar nisso. A gente está falando para as pessoas que estão vivendo isso e que não estão satisfeitas com o que estão vivendo. Porque está com essa energia parada nesse chakra básico, ela não está subindo para os outros chakras para expressar, para manifestar, para gerar, para criar coisa nova. Porque se não tem movimentação, como que você vai ter a expressão se você não está movimentando? Vai expressar o quê? Né? Você falando do chakra base, na sequência nós vamos ter o sacral, que está relacionado à nossa criatividade. Mas se eu não estou com o meu básico ali bem potencializado, bem equilibrado, eu não vou ter energia da criatividade, eu não vou ter a criação. Né? Nós, mulheres, podemos dar vários tipos de problemas aí na questão do útero, ovário, trompas. Então, assim, é muito interessante quando começamos a olhar nessas entrelinhas para aprofundar um pouco mais, porque às vezes a pessoa fala assim, não, tá tudo bem, mas não tá tudo bem porque tá com problema de saúde. Mas aí ela não consegue entender que talvez esse problema de saúde dela tá em algumas emoções reprimidas. Ela não consegue, às vezes, fazer esse Não, tá tudo bem na minha link. vida, é só o meu rim que tá ruim. Peraí, mas não consegue, ainda é muito difícil trazer essa questão da saúde para o cotidiano. As pessoas ainda acham que uma dor no braço é só porque deu uma pancada e mais nada. Não entendem que toda a energia que gerou essa pancada que vem no braço é uma explosão de uma massa que está ali que precisa ser trabalhada, uma potência que está ali que não está sendo olhada. E que essa pancada no braço poderia nem acontecer se tivesse trabalhando essas potências energéticas que estão em dor. Na verdade, né, Dani, quando começamos a olhar para essa metafísica da saúde, nós vamos entendendo a parte do corpo que está ali adoentado, está nos trazendo uma mensagem. Só que não é muito comum as pessoas falarem sobre isso. Quando nós começamos a equilibrar as nossas emoções que estão relacionadas com essa parte do corpo, a tendência mesmo que a pessoa esteja tomando algum tipo de medicação, é de potencializar o resultado. Não estou dizendo que a pessoa manifestando a emoção que vai ficar pleno. Não, porque às vezes já tomou mesmo uma parte do corpo físico e é necessário outros tipos de intervenção. Mas no momento que eu vou dando consciência a esse link, né? Fazendo esse link, se eu tô com esse problema de não realização, não materialização, não consigo ter minha própria sustentabilidade, tô com dor no joelho, tô com dor na perna, pode ser que tá aí reprimindo a ira porque acha que ira é feio, porque tem ira como violência e não como uma potência para a criação. Ou tá irado demais, tá descontrolada, essa ira tá indo pra tudo que é lado, tá descontando nos outros, tá brigando com todo mundo, tá apontando o dedo pros outros, tá reclamando o tempo inteiro, dizendo que esse, que aquele, que o fulano, que o pai, que a mãe, que não sei o quê, mas não tá pegando essa potência e utilizando para mudar nada. Não tá pegando essa potência para ir lá e mudar a única coisa que pode mudar.
Né? A gente tem aponta o dedo para os outros, aqui, ó, tem 3 para mim. Então, assim, você. Não, sou eu que tenho que mudar. Então, né? Então, pode ser tanto esse paralelo que você estava falando, de não fazer nada para sair, de ficar embotando ela, quanto o desequilíbrio também vem de extrapolar ela, né? Ah, tá sendo sincera, tá falando a verdade, tá falando o que eu penso, e usar isso de uma forma que fere. Então, ao utilizar essa ira, essa potência, de uma forma que fere, você não está ajudando ninguém. Ao não utilizar ela, você não está ajudando ninguém também. Então, a verdade é, você vai passar raiva e precisar mudar alguma coisa, senão você continua passando raiva. Você vai botar essa raiva para fora, ou se você vai engolir ela para dentro, e tá ruim dos dois jeitos, entendeu? Tipo isso. O equilíbrio, mais uma vez, né? O equilíbrio é a chave. E é fácil? Não, não é fácil. Mas como eu vou conseguir? Pelo menos identificando que está em desequilíbrio. Ou Mas esse excessivo, equilíbrio, ou falta. e esse equilíbrio não quer dizer que eu por dentro não vai doer, não vai incomodar, vai incomodar por dentro sim. Agora eu tenho esse corpo físico aqui para amenizar, para receber esse impacto e aí agir nisso. Eu aqui dentro, essa energia ela vai passar. Eu não faço nada com isso, faço esse pulsar eterno da vida, né? O pulsar, eu contrai e relaxa, contrai, então, que ódio, não, deixa pra lá, peraí, então vou fazer alguma coisa com isso. Então, você, essa contração e expansão constante que a gente está aqui no meio, com esse corpo médio, né, no meio da Terra, com esse corpo físico, recebendo esses impulsos, recebendo essa energia interna ou do que vem do externo, seja o que for, para ir lá e agir. Então, vai haver um momento que não quero fazer nada com isso, quero dar um grito bater, e aí a gente processa isso no nosso corpo e encontra uma maneira. Vai ser gostoso? Não, não é gostoso. Mas vai mudar aquilo que está incomodando, e aí a chance de ficar gostoso é muito maior. Justamente. Por aí vamos. E vocês, pessoal, vocês sofrem com a ira? Vocês se sentem liberados da sua vida? Como que é para vocês? Vocês percebem dentro do seu movimento interno a ira fazendo parte disso? Ou vocês acham que não, que a gente só se movimenta com a força da luz? Né? Que é um, A Adri, ela deixou um comentário aqui, ó, só que tá no meu rosto, eu não tô conseguindo ler. Deixa eu ver aqui, ó. E quem não sente para fora, sente para dentro. Sente muita, o quê? Muita raiva de mim por muito tempo. Pois é, Dri, isso é muito normal também. As pessoas que não manifestarem, né? Você também é terapeuta, sabe aí? Quando as pessoas não conseguem manifestar aquilo que elas gostariam, ela vai sentindo raiva dela mesma. Como assim? A pessoa fez isso comigo, falou isso comigo, eu não consegui me posicionar, não falei nada. Eu gostaria de ter falado, mas a oportunidade passou. E nós vamos ficando remoendo essa raiva na gente mesmo, né? A questão é ver como lidar com isso, né? Às vezes a gente tem que partir para o aceita que dói menos, porque também faz parte, né? Eu já não respondi do jeito que tinha que ser, agora passou a oportunidade. E aí vamos vendo nas próximas, né? Ela disse uma outra coisa aqui, ó, gera movimento. Isso mesmo, a ira nos ajuda isso, nos potencializa nessa geração de movimento. A Janine entrou aqui, deixou um abraço pra gente. eu vi, gente. Tem alguns outros comentários aqui, mas eu não tô achando, não. Mas é isso, é basicamente criar esse movimento daquilo que precisa ser feito. Está incomodado, está irritado, tá essa raiva generalizada. O que é isso que precisa mudar que você não está mudando? Tem alguma coisa aí. Tô com raiva da minha mãe, porque ela sempre. Então, por que você não arruma as coisas embora de casa? Né? Se está tão ruim assim. Porque aí tá caro pagar aluguel. É a força da ira, esse potencial da ira que vai fazer você juntar seus paninhos de bunda e ir lá procurar um lugar para morar, né? Isso tudo é energia que você vai gastando. Pensa na quantidade de energia que é para procurar uma casa, para alugar, ou para encontrar um amigo, tem um quarto, papapá, e se bancar, né? Ir lá, gerar o dinheiro e gastar essa grana. É isso. O potencial da ira ele vai fazer você tomar essa ação
juntar as forças para fazer aquilo que tem que fazer, senão não faz. Senão, não, é isso, não for na força do ódio, não vai. Tem gente que vai para o trabalho todo dia na força do ódio, senão não vai. É essa ira que está indo lá fazer um movimento que tem que ser feito. Não tá bom? Tá gerando muito ódio todo dia, então talvez está na hora de se planejar para arrumar um outro trabalho para melhorar as coisas na vida, né? Justamente. A Adri tá falando que a live foi maravilhosa. É, Padilha. Adorei. Me vi em vários momentos nessa aceitação da minha ira. Pois é. Aceita que dói menos, né? Não adianta a gente ficar negando. Quando a gente entra na negação, a gente não muda nada. Continua tudo igual, fica tudo do mesmo jeito, a vida vai passando e a gente não consegue nunca se encontrar e equilibrar isso. E o que a gente não admite vai implodir para dentro da gente quando a gente vê para lá. Com o mesmo ranço, com o mesmo, mas por si mesmo. Né? Às vezes não é nem pelo outro, mas é por si mesmo. Estou me odiando porque eu não fiz nada do que eu queria na minha vida. Aí que fica o momento da lamentação e da tristeza, né? Eu gostaria tanto de ter feito tanta coisa, mas eu não fiz nada. Eu fui esperando, deixando passar a vida. Nós fizemos uma live hoje de você estar vivendo ou sobrevivendo, a gente falou muito disso, né? E agora casou com o que você disse. Eu gostaria de fazer, mas eu não fiz. Eu não consegui fazer a movimentação. Acredito que esse é o nosso recado, né, Dani, de hoje, assim. De ver como que está sendo essa potência. Oi? Porque, no fundo, a gente se arrepende dessa vida muito mais daquilo que a gente não faz, do que a gente deixa de fazer com medo, que o outro vai dizer, do que daquilo que a gente faz. Porque as coisas que a gente faz, não estou falando daquilo que é feito inconsequentemente, gastar todo o meu dinheiro para comprar uma passagem de Disney. No momento que nem esse é coisa de maluco, mas assim, as coisas pensadas, que requerem coragem, que a gente precisa juntar energia, ir lá e fazer essa potência dessa ira, é muito mais fácil a gente se arrepender de não fazer e ficar no si do que a gente fazer e se arrepender de ter feito. Não devia ter feito, porque a gente sempre aprende alguma coisa. A gente sempre se fortalece de alguma forma. E a ira está convidando a gente a juntar essa potência e fazer essa mudança que está vindo dali de dentro, de algum lugar dentro da gente que está querendo mudar alguma coisa e a coisa e não está mudando, e aí vai tendo essa raiva, vai tendo essa potência, e aí você não faz nada com isso. Esse é o grande problema, a gente não consegue se equilibrar, a gente não consegue trazer essa integridade do pensar, sentir e agir de uma forma íntegra. A gente está sentindo que está uma bosta, mas está dizendo que está tudo bem, e aí está, né, tá agindo como se nada tivesse acontecendo, não está íntegro. Né? O potencial justamente é para buscar essa integridade. Não, tá uma bosta, para. Peraí, não tá legal, vou mudar, vou fazer de outro jeito. Juntar essa energia para ir numa direção retilínea. Quando você tem esse potencial todo alinhado numa direção só, a vida começa a funcionar muito melhor. Do que quando tá tudo bagunçado, cada um numa direção, nada tá confortável. Tá, zona de conforto, mas não é confortável. Justamente. Isso aí, Dani. Muito legal. O senhor vai fazer isso da vida agora? Não, porque eu tenho outra live às 9 com a Paty. Ai, meu Deus, ela me convidou para fazer uma live com ela no canal dela. Vai ser bem legal também. As lives dela são ótimas. Tá bom, então, Jo. Muito obrigada pela participação. A gente, semana que vem, tá aí de novo falando sobre o próximo Pecado Capital, que vai ser a gula. Tá, legal. Aqui mais uma vez. Tá bom, Jo? Ótimo. Ô, Dani, sempre uma alegria estar aqui com você, batendo esse papo aí reto, descontraído e desmistificando algumas coisas, né? Eu espero de verdade que essas nossas lives tenham ajudado as pessoas que estão vindo aqui para poder nos prestigiar, que mandam esses coraçõezinhos, que mandam comentário. Vai enriquecendo cada dia mais, né, esse nosso bate-papo. E nos vemos aí quinta-feira que vem. Falando um pouquinho da vida. Na próxima quinta, às 7 horas da noite, contamos com vocês. Muito gostoso mesmo essa interação, é uma delícia, eu adoro. Fico toda animada. É ruim, mas é bom, mas é ruim. Dá aquele suquinho, dá aquele pouco, dá aquela aceleração, mas é sempre muito gostoso, principalmente os feedbacks que eu tenho recebido. As pessoas estão realmente ganhando consciência dos próprios instintos, das próprias tendências. Então, é muito legal
perceber que a gente está influenciando de alguma forma as pessoas a se enxergarem. Eu amei os comentários que a moça deixou lá, eu jeito. esqueci o nome dela, que deixou lá nas lives passadas, achei tão gracinha. E acho que vale muito Ana a pena, Paula. né? Vale muito a Ana pena Paula, quando a gente lê alguma coisa daqueles tão profunda, que nasceu aqui de uma reflexão nossa, desse bate-papo, é muito gratificante. Então, aí agradecer os comentários de vocês. Até mais, Dani. Tchau, gente. Brigadinha. Muito boa noite.